Beleza, pessoal? Eu sou o JP e vamos ver mais uma aula de matemática sobre matrizes. Vamos estudar matrizes especiais e operações. Matrizes especiais. E a primeira coisa que vamos estudar é a matriz linha. Matriz linha é toda matriz do tipo 1 por n. Em outras palavras, vai ter uma linha apenas. E o n aqui pode variar. Então, toda matriz que tem apenas uma única linha é chamada de matriz linha. Como eu falei, formada por apenas uma linha. Aqui o exemplo, eu tenho uma matriz D, que eu tenho o quê? Uma linha e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz 1 por 3, é desse formato. Logo, ela vai ser uma matriz linha. Apenas isso. O próprio nome já fala, matriz linha. Matriz coluna. Se a matriz linha só tem uma linha, raciocinando, vamos dizer que a matriz coluna só tem uma coluna. É toda matriz do tipo M por 1. Quer dizer que o 1 é constante. 1 é quem aqui? É a coluna. Toda vez que tiver só apenas uma coluna, vai ser chamado de matriz coluna. E o M aqui pode variar de 1 em diante. Como eu falei, é formada por apenas uma coluna. Um exemplo, eu tenho uma matriz C, que eu tenho 3 linhas e apenas uma coluna. Olha a diferença. Matriz linha e aqui matriz coluna. Qual é o tipo dela? 3 por 1. Olha só. 1 é fixo. Aqui o 1, constante. E a outra matriz é a matriz nula. Matriz nula é uma matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Então, se todos os elementos forem iguais a zero, eu falo que eu tenho uma matriz nula. Exemplo, aqui eu tenho uma matriz nula do tipo 3 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho uma matriz nula 3 por 2. Aqui eu tenho agora, vamos estudar a parte principal das matrizes especiais, que são as matrizes quadradas. Então, o que é a matriz quadrada? É toda matriz do tipo n por n. Como assim, n por n? A matriz é quadrada se o número de linhas for igual ao número de colunas. Se isso acontecer, eu falo que eu tenho uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Isso aqui é a interpretação de n por n. Matriz quadrada. Aqui nós temos uma matriz B, que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, eu posso dizer que essa matriz é uma matriz quadrada do tipo 3, ou 3 por 3, de ordem 3. Matriz quadrada de ordem 3, ou do tipo 3 por 3. Aqui também é uma matriz quadrada, só que de ordem 2, porque eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Por que quadrada? É só você olhar. Se você selecionar bem aqui, vai formar um quadrado. Então, você pode associar assim também, matriz quadrada. Sempre vai ter o número de linhas igual ao número de colunas. Mais uma vez, aqui é uma matriz quadrada de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, porque tem 2 linhas e 2 colunas. Vamos falar agora de diagonais. Toda matriz quadrada, olha só, apenas em matrizes quadradas. Em toda matriz quadrada, ela possui diagonais. Então, aqui nós vamos ter 2 diagonais. Só vai ter diagonal em matrizes se a matriz for quadrada. Não esqueçam disso. Aqui eu tenho uma matriz quadrada, porque eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 linhas e 4 colunas, que eu tenho uma matriz quadrada 4 por 4. Aqui é chamado de diagonal. É só imaginar a diagonal de um quadrado. Quem são os elementos que estão nessa diagonal? Menos 2, 1, menos 1 e 2. Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada
cuja diagonal é menos 2, 1, menos 1 e 2. Diagonal principal. Então, toda vez que você pegar aqui, começando do A1, A22, A33, A44, esses elementos que vão estar aqui é chamado de diagonal principal. Se você achou a diagonal principal, o que sobra para outra diagonal vai ser chamado de diagonal secundária. Como eu falei, só existe duas diagonais, a diagonal principal e assim a diagonal secundária. Olha só, a diagonal secundária tem 2, 6, 0 e 0. Pronto. Agora vamos para matriz identidade. O que seria uma matriz de identidade? É uma matriz onde os elementos de diagonal principal são iguais a 1 e os outros são 0. Então, só vai ser matriz identidade se os elementos da diagonal principal for todos iguais a 1 e o restante vai ser preenchido com 0. Exemplo. Aqui, a própria diagonal principal é a diagonal secundária, porque eu só tenho um elemento. Então, são iguais a 1. Aqui, quem é a diagonal principal? Olha só, aqui a diagonal principal só tem um. Aqui, quem é a diagonal principal? É aqui, só tem um. E o restante é 0. Olha só, e os outros são 0. Aqui eu tenho uma matriz identidade de ordem 1. Aqui eu tenho uma matriz identidade de ordem 2, porque a diagonal principal ela é composta por 1 e o restante é preenchido com 0. Os outros elementos são 0. E aqui, e também não esquecendo, matriz de identidade também tem que ser matriz o quê? Quadrado. Aqui também, ó, eu tenho uma matriz de identidade de ordem 3. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Olha a diagonal principal. Olha a diagonal principal, ela é toda composta por 1. E o restante é o quê? 0. Então, isso aqui vai ser muito utilizado mais na frente. Então, essa matriz de identidade também é muito importante. Matriz transposta. Então, é a matriz obtida trocando-se a linha pela coluna e vice-versa da matriz original. Aqui nós temos a seguinte situação. Eu tenho uma matriz B formada por 2, 7, 1, 3, 5, 9, 4, 0 e 6. Agora eu vou fazer a matriz transposta dela. Ó, quando eu faço a matriz transposta, eu coloco T lá no índice, ó, lá em cima, no índice. Porque fica a transposta da matriz B. Esse T significa transposta de B. Aí nós vamos ter o quê? Se você perceber, essa aqui é a primeira linha. Na matriz transposta, virou a primeira coluna. Olha só. Primeira linha vira a primeira coluna. Por isso que o nome é transposta. É transportar, mudar de lugar. Então, o que era linha passa a ser coluna. Mas, seguindo a ordem. Primeira linha passou a ser a primeira coluna. Então, segunda linha, 3, 5, 9, passou a ser a segunda coluna, 3, 5, 9. Ó, era linha, virou coluna. Era linha, virou coluna. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E, consequentemente, terceira linha virou terceira coluna. Então, isso é chamado de matriz transposta. É a matriz onde se vai se inverter as linhas com as colunas, seguindo a mesma sequência dos elementos. Vamos ver matriz triangular. É a matriz cujos elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Olha só. É a matriz cujos elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Então, não importa quem está na diagonal principal. Só importa o que está acima ou abaixo seja igual a 0. Exemplo. Aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. Marquei a diagonal principal. 2, 5 e 6.
Usando a regra aqui de cima, percebam que acima da diagonal principal, eu tenho só zero. Então, pela definição, eu falo que isso aqui é uma matriz triangular, uma matriz que forma um triângulo de zeros, acima ou abaixo da diagonal principal. Nesse exemplo aqui, ele está acima. Ó, marquei aqui os zeros. Então, aqui tem uma matriz triangular. Ela recebe o nome matriz triangular inferior, porque a diagonal principal está abaixo da parte que é repleta de zeros. Ó. Se fosse aqui embaixo, a diagonal principal estaria acima, então seria superior. Ok? Vamos para a próxima. Operações com matrizes. Matriz simétrica. Quando é que uma matriz assimétrica? É quando ela é igual à sua transposta. Você pegou a matriz e fez a transposta e não mudou nada, então eu falo que essa matriz ela é simétrica. Exemplo: 2, 7, 1, 7, 5, 9, 1, 9, 6. Vou pegar essa matriz e vou fazer a sua transposta. Quando eu fiz a transposta, aconteceu, ó, a primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Terceira linha virou terceira coluna. Mas, se você comparar as duas, continua ainda do mesmo jeito. Os elementos estão na mesma posição. Mesmo eu trocando as linhas pelas colunas, não se alterou nada. Então, eu falo que essa matriz ela é simétrica. Ó, são iguais. Agora, a matriz oposta. Antes de ver a antissimétrica, vamos visualizar a matriz oposta, porque a matriz oposta vai ser utilizada na matriz simétrica, antissimétrica. Chama-se de matriz oposta da matriz a matriz em que seus elementos são os opostos dos elementos correspondentes da matriz A. Notação. Aqui eu tenho a notação para a matriz oposta é com sinal de menos. Botou o sinal de menos na frente, eu estou querendo dizer que é a matriz oposta. Aqui eu tenho o quê? A matriz A. E agora eu vou ter a oposta de A. O que é a oposta de A? É só mudar os sinais. Se um é positivo, é negativo, porque o oposto de 2 é menos 2, de 7, menos 7, 1 e menos 1. Então, se todos os opostos dessa matriz aqui, dos elementos, estiverem na mesma posição, eu falo que elas são matrizes opostas. Ó. Os sinais são diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Se aqui fosse menos 9, aqui seria mais 9. O importante é ter sinais diferentes. Matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica é uma matriz onde, se eu pegar a matriz original e fizer a transposta e ela der o oposto dela, então fala que essa matriz é antissimétrica. Então, a matriz antissimétrica é quando uma matriz é igual ao oposto da sua transposta. Exemplo, aqui eu tenho uma matriz A e agora eu vou fazer a transposta dela. Olha só. Linha virou coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Terceira linha virou terceira coluna. Agora, se for calcular, ó, se eu for observar essas duas matrizes, comparando, o que vai acontecer, ó, o oposto de 0 é 0, o oposto de 3 é menos 3, o oposto de menos 1 é 1, menos 3 é 3, 0 é 0, 7 é menos 7. Então, essa matriz virou o oposto dessa depois que eu fiz a transposta. Então, eu falo que essa matriz é antissimétrica. Adição e subtração de matrizes. Define-se, para matrizes de mesmo tipo, as operações de adição e subtração. Eu só posso usar adição e subtração de matrizes se elas forem do mesmo tipo. A matriz soma A mais B é obtida adicionando-se os elementos de mesma posição. Isso é importante. Quando eu vou somar, eu tenho que somar elementos que estão na mesma posição de A e B. Portanto, se eu tenho aqui um A com elementos A e J, e eu tenho um B com elementos B e J, e C com elementos C e J, do mesmo tipo, ó, M por N, M por N e M por N, a soma de A mais B vai ser igual a matriz C, se acontecer isso.
a soma de A mais B vai ser igual a C se somente se a soma de cada elemento de mesma posição de A com B vai gerar um elemento C também na mesma posição, para todo I e J. Aqui eu tenho um exemplo. A11 somado com B11 vai gerar o C11. A12 somado com B12 vai gerar C12 e assim sucessivamente. A matriz de diferença e a soma das matrizes A é, ó, meio que faltou um sinal. A matriz de diferença, A menos B, é a soma da matriz A com a matriz oposta de B. Exemplo, A menos B é igual a A mais o oposto de B. Então, a diferença é nada mais nada menos que uma soma da primeira matriz com o oposto da segunda matriz. Exemplo, aqui eu tenho uma matriz A e tenho uma matriz B. Vou fazer a soma. Vai ficar aqui, ó, o primeiro elemento soma com o primeiro elemento. Ó. A1 vai somar com B1. A12 vai somar com B12. A13 vai somar com B13. E assim sucessivamente. Cada elemento vai somar com o outro da mesma posição. Aí 3 mais 5, menos 1 mais 2, 4 mais menos 1, 2 mais 3, 6 menos 2 e menos 5 mais 0. Aí, se eu somar, 5 mais 3 vai dar 8, menos 1 mais 2 dá 1, 4 tira 1 dá 3, 2 mais 3 gera 5, 6 tira 2, 4, menos 5 mais 0 vai dar menos 5. Então, a soma de A com B deu 8, 1, 3, 5, 4, menos 5. A menos B, como falou bem ali, é A mais o oposto de B. Vou escrever, ó, tá aqui A mais o oposto de B, ó. O oposto de B, 5 menos 5, 2 menos 2, menos 1 dá 1, 3 dá menos 3, menos 2 dá 2 e 0 aqui. Se eu somar 3 mais menos 5, menos 2. Menos 1 mais menos 2, menos 3. 4 mais 1 vai dar 5. 2 mais menos 3 vai dar menos 1. 6 mais 2 vai dar 8. E menos 5 mais 0 vai dar menos 5. Multiplicação de um número real por uma matriz. Dada a matriz A e o número real K. Então, tem a matriz A e o número real K. Define-se o produto de K vezes A, obtido multiplicando-se cada elemento de A pelo real K. Então, cada elemento de A vai ser multiplicado pelo número real K. Exemplo. Aqui, o K seria menos 2, seria o número real que vai multiplicar essa matriz aqui, ó. Então, para multiplicar, é só pegar esse K e multiplicar com todos os elementos que estão dentro da matriz. Então, todos os elementos vão ser multiplicados. Ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 1, aí menos com menos mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Fica menos 8. Aí menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. E menos 2 vezes menos 5, menos com menos mais. 2 vezes 5, 10. Pronto, essa aqui vai ser a matriz produto desse real, valor real, pelo essa matriz. Então, essa aqui é a multiplicação de um número real por uma matriz. Basta pegar o número e multiplicar com todos os elementos da matriz. Agora vamos ver igualdade de matrizes. Se duas matrizes A e B são do mesmo tipo, os elementos de mesmo índice, isto é, aqueles que ocupam a mesma posição, são denominados elementos correspondentes. Ó, então aqui é o seguinte, o que são elementos correspondentes? São elementos que possuem o mesmo índice, se as duas matrizes forem do mesmo tipo. Então, se duas matrizes A e B são do mesmo tipo, olha só, tem que ser do mesmo tipo, os elementos de mesmo índice, isto é, aqueles que ocupam a mesma posição, são denominados de elementos correspondentes. Duas matrizes A e B de mesmo tipo são matrizes iguais se todos os elementos correspondentes forem iguais.
Olha só, duas matrizes vão ser iguais se todos os elementos correspondentes foram iguais. Pronto. Se os elementos forem iguais, os correspondentes, eu posso dizer que essa matriz é igual a outra. Exemplo. Aqui eu tenho uma matriz A, formada por -3, 1, 6 e 2. E aqui eu tenho uma matriz B, formada por -6 dividido por 2. Aqui, 4 menos 3, 2 vezes 3, 1 menos 1. Aqui, pessoal, pensei em uma coisa. Para me olhar se essa matriz são iguais ou não, a primeira coisa que eu olho é o quê? Ela tem que ser do mesmo tipo. Então, eu vou olhar se é do mesmo tipo. Essa matriz aqui, que tipo é ela? A matriz quadrada de ordem 2. Ainda não falei sobre matriz quadrada, mas quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu posso falar, essa matriz é do tipo 2 por 2. Essa aqui também é do tipo 2 por 2. Ah, mas tem mais elementos. Não tem mais elementos. Aqui você vai ter que resolver a expressão e chegar a um único elemento em cada posição. Olha só. -6 dividido por 2 vai dar -3. E -3, aqui o -3. Mesmo valor na mesma posição. 4 menos 3 dá 1. Aqui vai ficar 1 e aqui também tem 1. O mesmo valor na mesma posição. Esses elementos são correspondentes, pois ocupam a mesma posição, tanto de linha como de coluna. Esse aqui, 2 vezes 3, 6. 6, aqui também 6. Mesma posição, então são correspondentes. Menos com menos, mais 1, 2. Então ficou. Então percebo que duas matrizes elas estão em forma diferente, mas os elementos correspondentes são todos iguais. Se isso acontece, eu posso dizer que a matriz A é igual à matriz B. Então, esse elemento é igual a esse elemento é igual a esse, e assim sucessivamente. Então, essa é a ideia de igualdade de matrizes. Tem que ser elemento por elemento correspondente, devem ser iguais. Questão 5. Dadas as matrizes, aqui tem duas matrizes, a matriz A, que posso chamar, e a matriz B. A matriz A é formada por 5, 2x menos 1, 8 e 1. E B é formada por 5, 7, y mais 8 e 1. Calcule os valores reais de x e y para que A seja igual a B. Então, aqui vamos resolver de forma que para ter igualdade tem que ser do mesmo tipo. Se você observar, ambas são do mesmo tipo. 2 por 2 e 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Agora vamos olhar os elementos correspondentes. A1 é igual a B1. Ó, 5, 5. Beleza. Aqui, 2x menos 1 vai ter que ser igual a 7, já que são correspondentes. Vai estar 2x menos 1 vai ter que ser igual a 7. Se 2x menos 1 é igual a 7, é só resolver agora a equação. 2x igual a 7 mais 1, negativo, passa positivo. 2x é igual a 7 mais 1 vai dar 8. X é igual a 8 dividido por 2. Logo, x vai ser 4. Quando eu resolvi, achei x igual a 4. Agora vamos continuar a correspondência de uma matriz com a outra. Agora, 8 e y mais 8 são correspondentes. Eu posso botar 8 igual a y mais 8 ou botar y mais 8 igual a 8, que é a mesma coisa. Y mais 8 igual a 8. Resolvendo, fica 8, passa para o lado. Y vai ser igual a 0. E vamos olhar o último elemento correspondente. 1 igual a 1. Beleza. A pergunta é, calcule os valores reais de x e y. Aqui, os valores reais de x vai ser 4 e o de y vai ser 0. Aqui eu botei uma questão aqui bem simples de igualdade, e resolver também bem simples, para não tomar muito tempo. Mas aqui pode dar uma equação de 5 graus,
pode dar uma equação exponencial. Então, depende da expressão que vai estar em uma matriz comparada com a outra. Mas a ideia é sempre essa. Falou de igualdade de matrizes, você vai igualando os elementos correspondentes e vai achando os valores de cada letra. E pode gerar também, em alguns casos, também, se quiser, também pode gerar um sistema com duas, três incógnitas, depende da questão. Mas a ideia central é sair igualando e resolver a equação quando der. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Na questão 6, dadas as matrizes, eu tenho uma matriz A e uma matriz B. Vamos olhar logo o tipo das duas. Aqui é 3 por 3, ou de ordem 3, ó, 3 linhas e 3 colunas. E a B também 3 linhas e 3 colunas. Calcule os valores reais de x, y e z para que elas sejam iguais. Mesma coisa, igualdade de matrizes. Vamos igualar elementos correspondentes. O 2 igual a 2, então não se faz nada. Agora, x mais 1 é igual a 7. Se x mais 1 é igual a 7, você percebe que o x é 6, porque 6 mais 1 vai dar 7. Fica 7, tira 1, x é igual a 6. Agora vamos continuar. 1 igual a 1, beleza. 3 igual a 3, beleza. 5 igual a 5, ok. Y menos 2 igual a 9. Y menos 2 igual a 9. Fica y é igual a 9. Aqui está negativo, passa positivo. Então, y vai ficar 9 mais 2, vai gerar 11. Achei o valor de y. Continuando. Módulo de z igual a 4. Aí vem a pergunta. O módulo de quem vai dar 4? Vocês sabem que é 4 e menos 4. Então, como é que eu faço? Eu tiro o módulo, coloco mais ou menos do outro lado. Então, ficou módulo z é igual a mais ou menos 4. Então, z pode ser 4 positivo ou 4 negativo. Aqui finaliza essa questão, porque ele pediu o valor de x, y e z. Achei x, y e z.